Livro A Conjuração Anticristã, Monsenhor Henri de Lassus. Capítulo 41. A ideia da República Universal na França. Ela nasceu nas lojas há cerca de 2 séculos. Num discurso pronunciado em 1740, num congresso, o Duque de Antin disse: o amor à pátria, mal compreendido e levado ao excesso, destruía frequentemente nessas repúblicas antigas o amor à humanidade em geral. O mundo inteiro não é senão uma grande república, da qual cada nação é apenas uma família e cada particular um filho. Em 1792, foi publicado em Paris um livro intitulado La République Universelle. O autor, Anacharsis Cloust, era o barão de J. B. Hermann, Maire de Cloust, nascido em Guardental, no Ducado de Cleves. As sociedades secretas não tiveram membro mais zeloso. Cedo ele testemunhou uma grande simpatia pelos judeus. Diz ele no seu livro: encontraremos poderosos auxiliares, fervorosos apóstolos, nas tribos judaicas que olham a França como uma segunda Palestina. Nossos concidadãos, circuncisos, nos abençoam em todas as sinagogas do cativeiro. O judeu aviltado no resto do mundo tornou-se cidadão francês, cidadão do mundo por nossos decretos filosóficos. Páginas 186 e 187. Fixado em Paris, antes de 1779, Anacharsis Cloust foi daqueles que mais ativamente prepararam a Revolução. Vemo-lo aparecer em 19 de junho de 1790 na Assembleia Nacional com um bando de 36 estrangeiros qualificados, a Embaixada do Gênero Humano. Seu livro sobre a República Universal valeu-lhe da Assembleia Legislativa o título de cidadão francês em 1792. Sua doutrina pode se resumir numa frase: o gênero humano viverá em paz quando formar um só corpo, a única nação. Podemos observar hoje a existência do mesmo pensamento. O mesmo espírito persevera, mantido e, quando preciso, reavivado pela própria seita. O que aconteceu na França nos últimos 25 anos, e muito particularmente a desorganização, nesses últimos tempos, do Exército e da Marinha, por aqueles mesmo que presidem os destinos do país, mostra os progressos dessa ideia. Para todos aqueles que não têm conhecimento dos pensamentos últimos da sinagoga, a construção do templo que deve abrigar todos os povos, em outros termos, o estabelecimento de uma república humanitária sobre as ruínas de todas as pátrias, é um doloroso enigma. É, pois, necessário mostrar que a maçonaria francesa, pelo menos nos altos graus, conhece esse desígnio da maçonaria cosmopolita e, de sua parte, trabalha para sua realização. Praxe, no relatório que já citamos, diz, página 191, abramos a ata da Conferência Maçônica Internacional realizada em Anvers, em 1894. Lemos na página 35, num discurso de um dos representantes do Grande Oriente da França, o irmão de Quire, atualmente inspetor da Academia em Mende, esse convite endereçado a todas as outras maçonarias do universo. Nossa maçonaria crê na necessidade de exercer sobre a opinião nacional e, através dessa opinião, sobre a marcha do nosso governo, sua influência, que pela ação política aumenta seu poder em benefício do Programa Maçônico Universal. Há, pois, conclui Praxe, um Programa Maçônico Universal. Qual é esse programa? Qual é a obra para a qual devem trabalhar todas as lojas da França, em união com as lojas de todas as partes do mundo? Praxe encontra nestas palavras do mesmo irmão de Quire. A grande missão da França é presidir a obra da organização da democracia, numa palavra, a organização da República Universal. E ele se remete ao relatório dos trabalhos do Grande Oriente de 16 de janeiro a 28 de fevereiro de 1897, página 10.
Algumas citações mostrarão que as lojas francesas não recusam o concurso que lhes é pedido. Não remontaremos além de 1848. Garnier Pager, ministro da Segunda República, declarou publicamente que os maçons queriam terminar a obra gloriosa da República e que essa República estava destinada a ser estabelecida em toda a Europa e sobre toda a face da Terra. J. Weil, franco-maçom judeu, escreveu: Nós exercemos uma influência insistente sobre os movimentos do nosso tempo e sobre os progressos da civilização rumo à republicanização de todos os povos. Um outro judeu, Louis Bense, dizia na mesma época: Com mão poderosa, sacudimos os pilares sobre os quais está fundado o antigo edifício, de maneira a fazê-lo gemer. Creme Elks, o fundador da Aliança Israelita Universal, ao receber, na qualidade de membro do governo provisório, os delegados da franco-maçonaria, disse-lhes: A República fará o que faz a maçonaria. Ela se tornará a garantia resplandecente da união dos povos em todos os pontos do globo, em todos os lados do nosso triângulo. E o grande arquiteto sorrirá a esse nobre pensamento da República que, espalhando-se por todas as partes, reunirá no mesmo sentimento todos os habitantes da Terra. Não é inútil comparar essas palavras com aquelas que o maçom alemão pronunciava neste mesmo momento numa loja de Guentingui, ao compasso de ouro. Enfim, chegou a grande época predita tantas vezes, em que nossa associação deve se transformar em aliança universal entre os membros da humanidade. A liberdade que a geração atual reclama é a supressão de todas as barreiras ou fronteiras, tornadas supérfluas quando todos os homens estiverem reunidos num só Estado. Jean Massé publicou, neste mesmo ano, de 1848, um opúsculo intitulado Les Vertus d'un Républicain. Ali ele diz: O vento que passará sobre a França se encarregará de levar, para além dos rios e das montanhas, os germes fecundantes destinados a fazer as repúblicas. Nós faremos a conquista do mundo, sem deixar nossas mulheres e nossos filhos. Jean Massé foi um dos maiores propagadores da ideia da República Universal, como organizador da Liga Universal de Ensino, agente do internacionalismo, assim como da própria Aliança Israelita Universal. Apesar disso, a loja La Fraternité des Peuples submeteu a julgamento, porque ele parecia, a alguns, ser franceses antes de ser membro da humanidade. E Massé, através de uma carta que foi lida na sessão de 22 de junho de 1867, tranquilizou-a plenamente. Victor Hugo também emprestou, desde 1848, sua voz sonora à união dos povos, à confusão das raças, a ponto de ter sido chamado o poeta do humanitarismo. Presidindo o Congresso da Paz, que se realizou em Paris em 1849, ele deu a entender, em nome do Evangelho, diante de 2.000 pessoas, à França, à Inglaterra, Prússia, Áustria, Espanha e Rússia, que um dia as armas lhes cairiam das mãos. Declarou entrever os Estados Unidos da Europa, estendendo os braços aos Estados Unidos da América por cima dos oceanos. Mais tarde, ele exclamava no seu Les Châtiments: Não mais soldados com a espada empunhada, não mais fronteiras. No prefácio do Paris Guide, ele aclamava os alemães como nossos concidadãos na cidade filosófica, nossos compatriotas na pátria liberdade. Em 1º de março de 1871, na Assembleia de Bordeaux, ele desejava que a França reconquistasse a margem esquerda do Reno, mas pelo prazer de dá-la de presente à Alemanha, dizendo-lhe: Fronteiras não mais, o Reno para todos. Sejamos a mesma república. Os Estados Unidos da Europa, a paz universal. Já em 1859, por ocasião da partida de Napoleão III para a Guerra da Itália, observa Goial:
ao qual tomamos emprestada a maioria das citações tiradas de seu livro L'idée de patrie et humanitarisme. Os operários parisienses aclamavam o imperador, porque viam nesta guerra a realização da ideia de emancipação dos povos e da fraternidade entre os povos emancipados. É que essas ideias, espalhadas no público pelos jornais e pela sugestão das lojas, penetravam já profundamente na massa do povo. Nas aproximações da Prússia com todos os seus vizinhos, elas foram propagadas com mais ardor. Em 1864, Bouteville, professor em Santa Bárbara, proclamava que a maçonaria devia construir o templo simbólico da República Universal. A Ruche Maçonique, colmeia maçônica, explicava como isso podia ser feito. Ela desejava que a unidade maçônica, prelúdio da unidade universal, emanasse de um centro único, que daria o impulso intelectual e administrativo aos centros secundários, um para cada estado. Rebold enunciava o projeto de uma confederação maçônica universal que conduziria, num dado tempo, à confederação da humanidade. 2 anos mais tarde, em junho de 1866, Varlin, que devia tornar-se o Comunarde de 1871, endereçava um manifesto aos trabalhadores parisienses no qual se lia: a democracia sobe, sobe e cresce sem parar. A democracia não é francesa nem inglesa. Ela não é mais austríaca do que alemã. Os russos e os suecos participam dela, assim como os americanos e os espanhóis, numa palavra, a democracia universal. Nos congressos de Genebra, Lausanne, Berna, Havre, que se realizaram naquela época, o grito mais frequentemente repetido foi o do ódio contra a Igreja Católica. Nada de fronteiras. A maçonaria fez espalhar essa ideia até nas escolas. Edgar Monteiro, o prefeito que conhecemos no seu Catecisme du Libre Penseur, dedicado à franco-maçonaria universal, associação internacional e fraterna, força organizada, saúda os tempos futuros, nos quais, ajudando o progresso, as fronteiras serão rebaixadas, nos quais não se conhecerá senão a sociedade. Ele repete a mesma coisa no seu Manuel d'Instruction Laïque. As folhas pedagógicas, publicadas pelos inspetores da academia, tais como Le Volume, L'École Nouvelle, La Revue de l'Enseignement Primaire, L'Union Coopérative, L'École Laïque, etc., mostram-se inimigas declaradas das nossas instituições militares. Arrancai, derrubai, proscrevei, diz a L'École Laïque, tudo o que, nos vossos livros, nos vossos cadernos ou nas vossas aulas, celebre a glória do sabre. A vós, mestres, diz ela ainda, compete fazer penetrar essas ideias nos cérebros dos camponeses. A Revue de Enseignement Primaire atualmente é dirigida por Hervé, o homem da bandeira no estrume. Ele não conta com mais de 14.000 professores assinantes e dá o tom a mais de 30.000. É dos escritórios da Enseignement Primaire que saem os boletins dos 60 amigos dos mestres e mestras. Em 1904, ela publicou na parte destinada aos alunos as palavras e a música da Internacional, com a famosa estrofe: se eles se obstinam, esses canibais, a fazer de nós heróis, logo saberão que nossas balas são para nossos próprios generais. O próprio Hervé fez essa advertência ao país em abril de 1906, no Piauí. Declaramos que qualquer que seja o governo agressor, nós nos recusaremos a dar uma gota do nosso sangue. Estamos decididos a responder à ordem de mobilização através da greve dos reservistas. Faz alguns anos, 2 jornais, L'Instruction Primaire e L'Union Pédagogique François, tentaram reabilitar o culto da bandeira nacional. Esses 2 órgãos não encontraram clientela
entre os 100.000 professores formados por Buisson. O internacionalismo vai se infiltrar até nas associações de jovens católicos? Na conferência pública que proferiu em 23 de março de 1903, na Sala das Mil Colunas, Marc Sangnier, vendo seu auditório imbuído de ideias humanitárias, creu dever antecipar-lhe o seguinte: amamos apaixonadamente a França, mas a consideramos como campo de experiência da humanidade e somos, de alguma maneira, patriotas internacionalistas. Mas eles não se limitam a semear as ideias, trabalham para sua realização e, antes de tudo, paralisando as nações marcadas para desaparecerem no primeiro lugar. Quem pode esquecer os esforços que foram feitos após a vitória da Prússia sobre a Áustria para impedir a França de manter seu exército resistente ao assalto que lhe ia ser desferido? Em maio de 1869, Gambetta, ao lançar sua candidatura em Paris contra Carnot, deixava inscrever em seu programa de governo a supressão dos exércitos permanentes, causa de ruína para as finanças e os negócios da nação, fonte de ódio entre os povos e de desconfiança no interior. Jules Simon dizia na mesma oportunidade: quando digo que o exército que queremos construir seria um exército de cidadãos e que ele não teria em nenhum grau o espírito militar, não é uma concessão que faço, é uma declaração, e uma declaração que me deixa feliz. Porque é para que não haja na França espírito militar que nós queremos um exército de cidadãos que seja invencível nela e fora de condições de levar a guerra ao exterior. Se não existe exército sem espírito militar, que tenhamos um exército que não o seja. No ano precedente, ele tinha dito, sessão de 17 de julho de 1868, o exército já se diz que é preciso um. As esquerdas aplaudiam, reclamavam o desarmamento universal, de sorte que Caro pôde escrever a respeito delas, no momento dos nossos desastres, que elas tinham preparado com todas as suas forças, de fato, o desarmamento da França. É bem o caso de repetir aqui a palavra de Montaigu. Uma espécie de emulação patricida reina no campo da democracia. Como vemos, não foi Hervé de maneira nenhuma que inventou o hervéismo. Ele se limitou a repetir acerca do militarismo e do exército as palavras que os republicanos, mais ou menos afiliados às lojas, não cessaram, nos últimos 40 anos, de imprimir em seus jornais e de clamar em suas reuniões. Na sua obra L'idée de patrie et humanitarisme, Georges Goyal mostra-nos Buisson perorando no Congresso de Lausanne em 1869. Era preciso, dizia ele, ir às vilas e aí distribuir pequenos documentos e livrinhos contra a guerra, contra todos os uniformes, contra o Deus dos exércitos, contra os conquistadores. E sua conclusão era de que não se deviam temer as perseguições, a prisão, e que um dia seria preciso recusar a submeter-se. Não está aí o pleno hervéismo? Quando J. Ferry chegar a ser ministro da Educação, ele não terá nada mais urgente do que chamar esse Buisson para perto de si e confiar-lhe a reforma do ensino primário. Em nossos desastres, alguns saudavam, parece, o caminho para a realização de seus sonhos. O Siècle, de 10 de julho de 1870, num artigo assinado por Henri Martin, chamava Garibaldi para a França e dizia: Garibaldi vale mais do que um exército e mais do que um povo, porque ele vem em nome de todos os povos e traz consigo o direito universal, o ideal da universal humanidade. 3 meses mais tarde, um futuro deputado de Tours, Armand Rivière, seguido por uma delegação, apresentava a Garibaldi e alguns deputados republicanos da Espanha as homenagens da democracia de Tours e dizia:
Quando nós, republicanos franceses, italianos, espanhóis, tivermos vencido o inimigo comum, não a Prússia, mas o sacerdócio católico, teremos lançado os fundamentos dessa grande federação, à qual virão se associar nossos irmãos democratas alemães e que logo formará os Estados Unidos da Europa. E esses garibaldinos, encontrando uma bandeira prussiana enterrada sob cadáveres, devolveram-na ao exército prussiano, dizendo: viemos para defender a República Francesa em nome da fraternidade humana, da qual nunca ouvimos dizer que excluísse o povo alemão. Em abril de 1860, Garibaldi, preparando-se com a conivência da Inglaterra para sua expedição à Sicília, foi recebido como grão-mestre da maçonaria italiana. Os que o recebiam disseram-lhe: diz agora conosco nosso juramento supremo. E ele disse: juro não ter nenhuma outra pátria que a pátria universal. Juro combater a mais, não poder. Sempre em toda parte as fronteiras das nações, as fronteiras dos campos e das oficinas, e as fronteiras das famílias. Juro derrubar para isso, sacrificando minha vida, as fronteiras que os humanicidas traçaram com sangue, e a fronteira do nome de Deus. A Comuna manifestou os mesmos sentimentos dos garibaldinos. Na sua proclamação de 28 de março de 1871, ela dizia aos prussianos: pregai com o exemplo, provando o valor da liberdade, e chegareis ao próximo objetivo, a República Universal. Desde a primeira sessão, em 28 de março, Delescluze escreveu à Guarda Nacional: vosso triunfo será a salvação de todos os povos. Viva a República Universal! Esse grito se reencontra em quase todos os manifestos dos comunardes. Cheguemos aos dias presentes. O judeu Alfred Naquet publicou em 1901 um livro com este título: Humanité et le Patrie. Um espanhol, Lozano, resumiu assim: o patriotismo do verdadeiro francês consiste em não ter pátria. Nesse livro, Naquet repreende Gambetta por não ter tido suficiente cuidado com a defesa republicana, por ter tomado a peito exclusivamente a defesa do território. Diz que quando o homem não for mais petrificado nos limites nacionais, cada membro da comunidade terá uma parte maior no consumo e uma soma maior de prazeres, coisa prometida pela civilização maçônica. Sua conclusão é no sentido de que, sobre os escombros das pátrias niveladas, fundar-se-á a República dos Estados Unidos da civilização, da qual a França será apenas um cantão. De sorte que, 2000 anos após a infrutífera tentativa de Cristo para realizar a paz universal, o advento definitivo do Messias Humanidade, lede, o Anticristo, marcará o triunfo do antigo sonho judaico. Em 22 de junho de 1902, realizou-se em Saint-Mandé um banquete franco-itálico sob a presidência de honra de Jaurès, cujas declarações na Câmara a respeito da Alsácia-Lorena repercutiram em toda a Europa e sob a presidência efetiva de Serrut e Sadoul. Nos seus brindes, exprimiram a esperança de que aquela festa consagraria logo a união de todos os povos. Suas palavras foram acolhidas aos gritos de Viva a Internacional. Jaurès disse: congratulo-me com que os dois povos se tenham reaproximado na hora em que um e outro sacodem o jugo da tirania clerical. Em 1905, foi editado um livro intitulado Pour la Pax. O Jornal des Institutions ofereceu o programa nesses termos: fazer guerra à guerra, apagar as fronteiras, que são apenas preconceitos, assegurar ao proletariado do mundo uma era de justiça e de humanidade. Após ter feito a exposição desta bela tese, o Jornal des Instituts a aprova. Nós, que sempre consideramos as guerras e suas histórias como um contrassenso e um crime,
não podemos senão aplaudir o lançamento de Pour la Pax. Uma associação internacional que tem por divisa nem fronteiras nem Deus, parece ter atualmente como chefes na França os deputados Jaurès e Crescenzi, na Itália os deputados Enrico, Ferri e Bobbio, na Espanha Soriano. O objetivo dela é trabalhar sob os auspícios do espírito de Garibaldi, para a união dos Estados latinos sob o regime republicano, para a guerra ao catolicismo. Ter-se-á assim ultrapassado uma das etapas que devem conduzir ao fim último que a sinagoga assinalou para as sociedades secretas. Essas ideias e esses projetos vêm dos profetas da Revolução, de Jean-Jacques Rousseau, como demonstramos, e antes de Weishaupt. No discurso que o Hierofante endereça àquele que inicia o grau de Epopte, lemos: no momento em que os homens se reuniram em nação, em virtude do contrato social, o nacionalismo, ou o amor nacional, tomou o lugar do amor geral. Com a divisão do globo e de seus países, a benevolência se encerrou em limites que ela não devia mais ultrapassar. Então foi uma virtude desenvolvermos-nos às custas daqueles que não se encontram sob nosso império. Essa virtude foi chamada patriotismo. E desde então, por que não dar a esse amor limites mais estreitos ainda? Assim vimos nascer do patriotismo o localismo, o espírito de família e, enfim, o egoísmo. Diminuir, cercear esse amor à pátria. Os homens aprendem de novo a se conhecerem e a se amarem como homens. Os meios para sair desse estado de opressão e de remontar à origem de nossos direitos são as escolas secretas da filosofia, os ensinamentos dados nas lojas de retaguarda. Através dessas escolas, um dia será reparada a queda do gênero humano. Os príncipes e as nações desaparecerão sem violência da face da terra. A razão será então o único livro das leis, o único código dos homens. Jamais dir-se-á, essa República Universal poderá se realizar. O Império Romano não pôde ele próprio chegar ao termo da sua ambição nos limites restritos que lhe oferecia o mundo então conhecido. A isso, Favier respondia recentemente: as causas do desmoronamento do Império Romano foram de ordem puramente econômica. O Império pereceu em razão da penúria dos recursos materiais. Sucedeu que não mais se pôde governar nem defender o Império desmedido, que dispunha apenas dos correios para levar as ordens de Constantinopla a Cádiz. Hoje não é mais a mesma coisa. O que então era impossível tornou-se realizável. São as estradas de ferro, a navegação a vapor e o telégrafo. É, sobretudo, o imenso poder contributivo do Estado moderno que sustenta vertiginosos orçamentos, os quais permitem à Rússia a conquista da Ásia Central, aos Estados Unidos a valorização do seu imenso território e à Inglaterra a exploração de um império disperso aos quatro ventos do planeta. Que essas forças, esses poderes que ainda não disseram sua última palavra, estejam nas mãos de um homem de gênio, como Napoleão, ou de um espírito ainda mais poderoso, assistidos pelos poderes infernais, tal como será o Anticristo, e o Estado único, abarcando a totalidade do gênero humano, não tardará a ser uma realidade.